Olá, jovem, glória a Deus pela tua vida, pela tua coragem, pela tua persistência de chegar até aqui, né? Se você viu todos os vídeos, glória a Deus, você é muito forte, é uma marca que Deus está te dando aí, né? Perseverança. Se você não viu, glória a Deus, porque você chegou aqui e vai ter a oportunidade de ouvir todos os vídeos lá, né? O 4, o 3, o 2 e o 1, assistir todos. Porque esse assunto andar em amor, ele é maravilhoso e nós estamos contando ele de forma simples, né? Bem prática para você, para que nunca mais isso fique assim flutuando quando alguém falar, né? Eu sempre digo que os jovens não precisam esperar os cabelos brancos assim começar como os meus, para então assumir o chamado, o combate, ser usado nos dons. Não precisa esperar isso não. Eles podem crescer a 30, 60, 100 por 1, eles podem andar em velocidade, andar como aqueles que correm com os cavalos, numa velocidade absurda, guiada pelo Espírito Santo. Eles podem aprender, né? E aí eu vou começar aqui dando uma chave para você, como é que você pode cooperar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva em alta velocidade ao crescimento, porque ele quer usar homens, não quer ficar jovens, cristãos, criancinhas, né, o tempo todo. Como que ele pode fazer isso? Ele faz isso através da palavra. Então, jovem, estude muito a palavra de Deus. Segundo, anote essa palavra, mas não estude só lendo, né? Pegue um caderno, anote, passe marca texto, observe a palavra de Deus, leia o Novo Testamento várias e várias vezes, observe Romanos, que fala muito da doutrina para a igreja, observe os evangelhos e cave as cartas de Paulo, as epístolas completamente. Não ignore o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é maravilhoso. Não deixe que alguém diga para você que é um livro difícil. O professor dos professores, o Espírito Santo está com você. E faça como eu, olha aqui, ó, livros, né? Utilize livros, né? Eu sempre falo dos livros, eu deixo aqui esse particular, que eu gosto muito desse autor, Charles Swindoll, né? Aqui é Moisés, mas você de repente tem um autor aí cristão que fala a palavra de Deus, amém, né? Lembrando sempre, primeiro a Bíblia, mas leia também livros de homens de Deus, que isso vai te abençoar muito. E leia também os livros do Velho Testamento, leia todos, aprenda ali com a dedicação de Eliseu, com a coragem de Abigail, com a atitude de Moisés, com aquela estratégia de Neemias ou estrategista, que coisa linda, né? Então, hoje eu vou falar para você também, lembrando que deixa o Espírito Santo te conduzir a uma vida de oração poderosa, onde você coloca as suas petições, onde você perdoa e onde você ora também em línguas. Aleluia, que é uma oração que vai gerar identificação. O Espírito Santo vai falar mistérios poderosos, propósitos, coisas específicas a respeito da tua vida, né? Nós até fizemos um vídeo aí um pouco atrás, o último mover, e deixamos um livro na Amazon ali também que fala o descanso dos homens de Deus, onde eu falo desse aspecto poderoso da oração em línguas. Mas vamos falar de hoje. Pega aí a tua Bíblia. Hoje nós vamos fechar esse tema lindo, tocante, que é como andar em amor, né? Pega aí a Bíblia com muito carinho, 2 Samuel, capítulo 11. Pegou aí a sua Bíblia? O que diz 2 Samuel, capítulo 11? O que tem a ver esse versículo com andar em amor? Sendo que nós falamos muito de Filipenses 2,5, que Jesus se esvaziou de toda a reputação e assumiu a posição de servo. Então, andar em amor aponta para servir. Se pudéssemos fazer uma setinha aqui na tela, seria, né? Andar em amor leva a servir. Olha o que diz a palavra de Deus. É algo dramático, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá? Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar.
mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Batseba, filha de Eliã, é esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo: mande-me imediatamente Urias. Continuando a história aqui, eu não vou ler para vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Davi ele fez de tudo para que Urias saísse da guerra, fosse deitar-se com a sua esposa, porque depois quando ela falasse assim, estou grávida, aí Urias iria dizer, então é meu filho, né? E quem sabe Davi ainda mandava uns presentes ali pro bebê, né? E não deu certo. Urias era um homem muito honrado, e ele não foi para casa, não se deitou com a mulher. Então depois Davi embebedou Urias, ele também não se deitou com a esposa. E aí, na pior das coisas, Davi ele deu uma carta nas mãos de Urias, e na carta dizia para Joabe: coloque Urias bem na frente da batalha para que seja morto. Urias levou nas próprias mãos uma sentença de morte e de traição por parte de um rei que ele era extremamente leal. Mas por que você está falando disso se nós estamos falando de andar em amor? É porque olha o que diz o começo do capítulo. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi não foi. Davi não foi para a guerra. Davi, a palavra de Deus diz no versículo 2 do capítulo 11, que uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar. Dá vontade de dizer para Davi, né? Vai ter com a formiga, ó rei preguiçoso. Ele se deitou para descansar e dormir. Sabe, a impressão que dá aqui é que Davi acordou umas 10, 11 horas, comeu um lanche de rei e quando deu 1 hora, vou deitar mais um pouquinho, vou tirar uma soneca da tarde. Davi não queria nada nesse dia. Ele não assumiu a posição de general nem de rei, não foi para a guerra. Lembre-se de algo aqui. Mas por que você está cobrando que o rei fosse para a guerra? Porque você se lembra quando começou a história? Davi foi treinado por Deus, ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou Golias. Davi era um homem experiente em batalha. Davi era um guerreiro com visão e estratégia. E Davi era um guerreiro com vitórias reais. Pense naquelas blusas militares, eu não sou militar, mas eu acho muito bonito, muito honroso, quando o militar chega diante de você e ele tem todos aqueles emblemas de situações que ele venceu. Eu não sei se isso se chama condecorações, e é admirável aquilo. Acho que Davi ele tinha uma roupa como esta, mas diante desta guerra Davi abre mão de tudo. Davi abre mão de um espírito voluntário. Davi não coloca a serviço do povo sua experiência, sua estratégia, as conquistas que Deus deu, seus talentos, nem seus dons. Davi aqui simplesmente resolve abdicar do seu propósito, do seu lugar. Jovem, isso aqui é muito sério, porque eu também já fiz isso. Eu abdiquei dos dons que Deus me deu. Em determinada época, eu era um dos professores da escola dominical e eu resolvi parar. Eu iria dar aula 2 domingos depois. Sabe o que eu fiz? Eu mandei entregar a apostila, a revista que eu já tinha preparado a aula para o professor líder, e eu simplesmente saí da igreja, sumi, fui para outra igreja, não quis saber, não dei explicação. Eu não estava querendo servir naquilo mais, tinha minhas reclamações, me achei no direito de fazer o que bem entendia. Olha, jovem, foram uns 3 anos da minha vida que eu fiquei rodando de igreja em igreja. E quando eu estava encaixado numa igreja muito boa e com muito carinho, o Espírito Santo falou ao meu coração: volte para a sua igreja anterior, peça perdão ao seu pastor, e se ele te aceitar, fique ali. Uau!
E eu agradeço demais esses homens de Deus, que foram uma bênção para a minha vida. Esses homens, eles foram instrumentos de Deus, porque eu cheguei na igreja que eu estava sendo chamado para o Ministério de Missões, encaixado, começando a encaixar. E eu falei, pastor, me perdoe, mas eu tenho uma situação para resolver na minha igreja anterior, eu preciso voltar lá. E eu voltei, pedi perdão, com muito amor, aquele pastor me aceitou de volta. E aleluia. Ufa. Sabe, Davi aqui, ele abre mão da sua posição de rei, ele abre mão de servir, ele abre mão de andar em amor, ele se torna desleal para com Deus. Agora você entende o versículo que nós falamos, no Tiago 4,4, no vídeo anterior, agora se encaixa perfeitamente. Desleais, adúlteros. Por quê? Porque fala de um vínculo sólido que você tem com Deus. Isso fala, mas como que eu sei desse vínculo sólido? Pegue aí. Você tem noção do seu chamado. Você tem noção dos seus dons. Você já teve experiências de vitória sendo usado por Deus. Homens de Deus já apontaram o teu chamado. Você já colheu frutos desse chamado. De repente você resolve esconder isso tudo. Preciso levar você no Salmo 139. O Espírito Santo está falando com a gente aqui, né? Vamos lá, pega aí a tua Bíblia, Salmo 139. A internet do céu é poderosa, né? Ela fala ao vivo assim com a gente. Olha o que diz o Salmo 139. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão dirigirá os meus passos e o seu poder me dará as forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Olha, jovem, que eu estou falando com você aqui é muito impactante, muito sério. Primeiro, não há como fugir de Deus. Não há como bancar o Adão e se esconder atrás de uma árvore. Adão perdeu-se numa posição espiritual e começou a fugir de Deus. Davi, ele se escondeu de Deus e ele terminou no pecado. Quando nós resolvemos não andar em amor, não servir, e achamos que temos a condição de esconder de Deus, nós somos encurralados pelo Salmo 139, porque ele viu o nosso corpo ainda informe. Deixa eu te explicar algo. Ele viu o Márcio ainda informe. Eu tenho um livro ali que eu ganhei, o livro azul, que eu ganhei quando ainda era criança, acho que pré-adolescente, na escolinha, por causa das minhas redações. Eu ganhei um prêmio. O Senhor já tinha depositado no meu espírito os livros, os vídeos, os podcasts. Eu não tinha consciência disso, mas hoje eu tenho, e eu não posso esconder, eu não posso fingir que você que está aí do lado não é importante. É o quanto você é importante que me faz ter um compromisso. Toda segunda-feira você chegar e ter um pão quentinho para você, um vídeo novinho, que faz você chegar lá no Spotify, Jovens de Joelho, e ter material, que faz você abrir o nosso canal de livros gratuitos e ter material, que faz você entrar na Amazon e ter material, porque eu entendi quem eu sou. Se Davi era rei, eu sei que eu faço esse trabalho para tocar a tua vida, mas eu te pergunto, isso é minha forma de andar em amor, e eu não posso me esconder. Eu te pergunto, jovem, qual a tua forma de andar em amor? Você é importante demais, mas eu quero dizer que tem pessoas importantes precisando ser tocadas, e elas serão tocadas por você.
Talvez o meu jeito não toca determinadas pessoas. Talvez o meu vídeo não vai tocar determinadas pessoas. Talvez o meu dom não toca determinadas pessoas. Mas o seu dom toca. O seu dom toca. Então você não pode ficar parado. Quero falar aqui de uma passagem bíblica. Vamos ver se eu não tirei aqui a passagem bíblica de cena, né? Esther 4,13. Se ficar calada numa ocasião como esta, Deus vai livrar os judeus de algum outro modo, mas você e seus parentes vão morrer. E Mordecai diz para Esther: e quem sabe se foi mesmo para uma ocasião como esta que ele fez você ser escolhida como rainha. Oh, aleluia! Ei, jovem, vou te dar uma chave poderosa aqui de prosperidade. Sabe quando você é rei? Sabe quando as portas se abrem para você? Sabe quando você prospera em todas as áreas, num raio 360 graus, assim como José? E o que eu estou falando é palavra de Deus. Eu não estou aqui jogando no ventilador falando de dinheiro ou prosperidade, porque dinheiro é muito mais, prosperidade é muito mais que dinheiro. É quando você age como um rei. Esther era rainha, o povo dela ia ser morto, e ela precisava se posicionar, e Mordecai chacoalha Esther para que ela se posicione. Então ela vai buscar o Senhor em jejum, em oração, em se capacitar, e depois ela aparece diante do rei, e o rei volta o cetro, e Esther reverte toda aquela situação. Leia o livro de Esther depois. É nesse momento que você prospera. É quando eu faço o vídeo aqui para você, que há um fluir do Espírito Santo. Esse mesmo fluir do Espírito Santo para fazer o vídeo, para esse canal chegar até você, é o fluir que abençoa os livros. É o fluir que prospera a minha vida. É o fluir que me faz reinar e exercer governo. É o fluir que me faz chegar a lugares poderosos e sonhos que Deus colocou no meu coração. Se você acompanha o nosso canal, em breve eu vou colocar mais um símbolo aqui que fala de um dos sonhos que eu tenho em Deus. Você vai ver aqui o tamanho do símbolo. Jovem, por favor, ande em amor. Andar em amor é não fugir daquilo que o Espírito Santo, do encargo que o Espírito Santo colocou em teu coração. E aí eu vou dar um saculejo aqui em alguns jovens. Andar em amor não é lavar o banheiro da igreja, não é lavar os carros da igreja. Isso é bonito. Se Deus te chamou para fazer isso, faça. Mas andar em amor é viver aquilo que você foi chamado para viver. Porque se eu lavo os banheiros da minha igreja, se eu vou lavar os carros, se eu vou fazer comida para os irmãos, e se eu faço isso para me esconder do gravar vídeos, eu estou fugindo de Deus. Esther era rainha e ela devia assumir o risco e a responsabilidade de intervir como rainha. Eu estou assumindo o risco e a responsabilidade de intervir na tua vida como um escritor, como alguém que grava vídeos, como alguém que influencia através das redes sociais. É a minha responsabilidade. Eu te pergunto, jovem, qual a sua? É assim que eu me esvazio, é assim que eu ando em amor, é assim que eu me dedico. Qual a tua? Por favor. Filipenses 2,5 diz que Jesus se esvaziou, se tornou servo. Mas, então não tem como eu me esvaziar e não me tornar servo daquilo que Deus colocou no meu coração? Não. Sabe como o Márcio se torna servo? Trabalhando para você que está aí do outro lado. Que coisa, né? Olha que nós nem nos conhecemos ainda. Uau! Uau! O Senhor falou muito comigo. Falou muito comigo. Vamos orar. Você é muito importante. O Senhor tem me preparado há anos para ser uma resposta na tua vida. Eu acho que o Senhor tem preparado você há anos para ser resposta na vida de alguém. No livro Nunca Abandono o Discipulado, eu falo de Elias, Eliseu e Geazi. Em determinado momento eu falo que quando Geazi despreza Eliseu, ele desprezou um homem que foi preparado por anos por Deus para discipulado. Eliseu só foi discipulado por Elias. Geazi não viu nada.
e desprezou um homem como esse. Que coisa, né? Vou deixar o livro aí para você. Desculpe, jovem, eu falo muito dos livros porque é algo que Deus queima no meu coração. Queima, me parte o coração muitas vezes ver jovens no metrô lendo livros de 500, 600 folhas que não falam nada da palavra de Deus. Márcio, eu não posso ler? Claro que pode, você tem um livre-arbítrio, mas há homens de Deus que se esmeram na palavra de Deus, têm um dom dado por Deus. E eles, influenciados pelo amor, como servos, eles preparam o conteúdo para jovens importantes como você. Muitas vezes nós não conseguimos entender isso e valorizar. Pense bem no assunto, jovem. Onde você está aplicando a tua atenção, a tua vida e o teu coração. Vamos orar. Papai, hoje é um dia de resgate, porque eu falei a jovens que estavam fugindo do chamado, do propósito, abandonando tudo, e o Senhor os está puxando com corda, mas é com laços de amor. O Senhor os está despertando. Obrigado, papai. Te agradeço do fundo do meu coração, porque hoje eu vejo o Senhor despertando os jovens que estavam dormindo, e eles vão voltar para o caminho de te servir. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, hoje você me deixou sem fôlego. Obrigado, porque esses jovens são muito importantes. No nome de Jesus, obrigado, papai. O Senhor sempre me ouve. Obrigado, papai. Nesse momento o Senhor está fazendo algo por mim. Obrigado, o Senhor sempre me ouve, Jesus. Obrigado. Amém. É isso, jovem. Que Deus te abençoe. Convido você para entrar nos nossos canais. Eu convido você para não ser um agente invisível. É tão bom ver um comentário, ver você falando que algo tocou. E se você quer mandar uma mensagem direta para nós, eu vou deixar aí na tela o nosso e-mail, tá bom? Nós teremos o prazer de responder. E eu quero dizer um presente para você. Quando nós fazíamos live, quando eu trabalhei com a equipe de discipulado fechado, eu fazia algo que era um SAL. Era um questionário com várias perguntas bíblicas em cima de uma live, em cima de um tema bíblico, em cima de uma pregação. Se você, jovem, sabe, gostaria desse tipo de coisa, às vezes você quer estudar a Bíblia, mas você queria estudar a Bíblia com certo direcionamento, que é um questionário como esse, eu chamo de SAL, né? Eu mando para você, mas aí você tem que pedir lá no e-mail, tá bom? O Espírito colocou isso no meu coração. Faz um tempo que eu não preparo um SAL, hein? Prepara o SAL, é tenso, mas é feito com muito amor. Aguardo você, sabe, desse vídeo precioso. Vamos fazer um podcast ali que vai ficar no Spotify, chama Fique. Fique mais um pouquinho e aprenda um pouco mais sobre andar em amor, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Se lembre, você é extremamente importante, a palavra permanece em você, você vence o maligno e você é um jovem de governo. Nunca se esqueça disso. Tem um cara aqui que faz um vídeo para relembrar você de o quanto você é especial. No nome de Jesus, tchau.